Olá, paz do Senhor, irmãos. Vamos começar nossa live hoje mais uma vez. O Senhor tem nos concedido um dia abençoado e hoje estamos aqui para juntos adorarmos o Senhor, meditarmos na palavra de Deus mais uma vez. Paz do Senhor, irmã Fátima, Deus abençoe. Está entrando aí os irmãos, vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, vocês vão louvando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor e juntos vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar um pouco sobre o versículo de número 10 do livro de João, capítulo 10. Nós vamos ver hoje um pouco sobre batalha espiritual. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas parece que não é que nós devemos ter medo, mas nós devemos saber que existe o Deus Todo-Poderoso, mas que o inimigo também, ele não perdeu a sua eficácia. Ele ainda está no mundo, ele ainda está operando, ele ainda está perturbando, está desfazendo, querendo desfazer aquilo que o Senhor construiu há muito tempo. E nós vamos ver algumas coisas hoje aqui, e para que os irmãos nos ajudem em oração. Nós estamos vendo que nos últimos tempos o inimigo ele tem tomado um grande espaço na vida das pessoas, ele tem adentrado aos lares, tem adentrado aos casamentos, às famílias, e tem tentado destruir aquilo que o Senhor já conquistou na cruz para nós. Então nós precisamos nos levantarmos, nós precisamos, como igreja do Senhor, ser também alertado para que nós venhamos lutar contra o inimigo. A palavra do Senhor diz para nós lutarmos contra o inimigo e ele fugirá de nós. Não é para nós temer, mas também não é para nós ignorarmos. Sabemos que o inimigo ele está aí para matar, roubar e destruir. Amém? Irmã Gisele, Paz do Senhor, Cleia, Paz do Senhor, Irmã Valdete, Deus abençoe. Vamos estar orando e lendo a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos estar fazendo uma oração. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho querido, nesse dia, Senhor, eu quero te louvar e bendizer o teu nome. Agradecer a Ti, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai amado, nesse dia eu quero render a Ti, Senhor, adoração, louvor, porque Tu és digno de honra, de glória, de louvor, ó Pai. Pai, abençoa, Senhor, os irmãos que já estão adentrando, Senhor, esta live, aqueles que posteriormente irão assistir, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarda, que o Senhor livra, que o Senhor traz, Senhor, discernimento, Senhor, para os dias que nós estamos vivendo, pois o inimigo, Senhor, ele tem grande fúria, Pai, nas nossas vidas, porque somos preciosos diante de Ti. Deus, assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, irmão, vamos ler João capítulo 10 e o versículo 10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que, como eu disse, o inimigo ele não veio a não ser para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor traz uma palavra nesta noite, que ele veio para dar vida e vida com abundância. Vida para nós glorificarmos o seu nome, para nós exaltarmos o seu nome, para nós darmos testemunho daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, não perca a sintonia com o Espírito Santo, não perca a sintonia com o Espírito de Deus, porque Ele está em nosso meio, para que nós possamos alcançar a sua bênção, para que nós possamos alcançar as bênçãos, a vida e vida com abundância. Nós precisamos estar ligados, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Então, quando eu li essa palavra, quando eu comecei a meditar hoje
né, para trazer uma palavra para os irmãos. Passei grande parte do dia meditando e o Senhor me levou a esse versículo, né? Mas olhando para nós olhando para esse versículo, é tão claro, né? Quando diz que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ele é forte, sim, mas fica tão lógico, né? Isso, o que nós temos visto nos últimos tempos, é essa lógica que as pessoas têm tratado o evangelho, a lógica que as pessoas têm tratado a palavra de Deus, ela está muito rasa, né? Eu conheço esse versículo e eu cito esse versículo e isso é suficiente para a minha vida. Eu não preciso de mudança, eu não preciso acreditar, eu não preciso fazer mais nada. Hoje tem uma onda, né, de determinar. Eu determino na minha vida o que eu quero para a minha vida. Eu determino e Deus tem que cumprir. Alguns levam por um sentido de financeiro. Se eu der o dízimo, se eu for ofertante, se eu contribuir, se eu dar esmola, eu vou determinar e o Senhor é obrigado, como se o Senhor fosse obrigado a me restituir, a fazer as minhas vontades. Eu faço de Deus como um garçom, que eu pago e eu quero, eu exijo. Mas essa não é a palavra de Deus, essa não é o verdadeiro evangelho. Nós temos que servir ao Senhor em espírito, em verdade. Nós temos que acreditar nele, nós temos que acreditar na sua palavra. A palavra do Senhor e a fé no Evangelho, ela não se baseia em um texto, até já dizem, né, que um texto fora do contexto serve de pretexto. Então, alguns, como foi os profetas de Baal naquele dia em que Elias fez um desafio, eles começaram a se recortar, se retalhar. Então, alguns querem servir ao Senhor no seu corpo, servir ao Senhor com seu sacrifício, um sacrifício físico, esquecendo do espiritual. E a Bíblia diz que nós somos um ser tricotômetro, ou seja, nós somos corpo, alma e espírito, e isso tem que estar integrado, nós temos que estar direcionado os três em um só, para que nós possamos agradar o Senhor. Então, quando essa palavra, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância, fica muito pouco para nós entendermos esta palavra. Então, eu comecei a meditar e eu queria mais do Senhor, eu queria que o Senhor me esclarecesse algo. E então o Senhor me levou para Marcos, capítulo 5, e o versículo 1 até o 20, eu não vou talvez ler todos os versículos, mas quero fazer aqui algum apanhado para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer dizer para nós nessa noite. Aleluias. Marcos capítulo 5, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo. Marcos capítulo 5. Nós vamos entender aqui esse versículo, o qual Jesus disse que veio para dar vida, vida com abundância. Nós vamos ver aplicado na vida de uma pessoa. Nós vamos ver aplicado em uma pessoa que estava realmente, já tinha sido roubada, já tinha sido levado todos os seus bens, tudo aquilo que ele tinha, e Jesus chegou e deu a vida. Amém? Então vamos ler. E chegando da outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saiu ele do barco, e lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda as cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos por grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar.
e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correndo o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, pois, por Deus, que não me atormentes, porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele perguntou, dizendo: Legião. E o meu é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entramos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou num despenhadeiro do mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se. Amém? Até aqui. Eu quero meditar nessa noite para que os irmãos entendam algumas situações que ocorrem nas nossas vidas, né? E muitas pessoas são atormentados por espíritos imundos. Muitas pessoas, eu particularmente, né, já pude orar por pessoas endemoniadas e as pessoas foram libertas. Já acompanhei muitas situações de pessoas endemoniadas e através da oração, nós, pelo poder e a graça do Espírito Santo, nós conseguimos libertar essas pessoas dessas legiões de espírito que vem atormentando. Mas o que eu quero chamar a atenção um pouco aos irmãos é com relação à cidade, essa cidade de Gadara. Essa cidade de Gadara era uma cidade que ela ficava na região do mar da Galileia, ou do mar de Tiberíades, não muito distante, do lado das colinas de Golã, e que dava para a Síria. E esse lugar era uma passagem de mercadores que vinham da Mesopotâmia, da Síria, com destino ao Egito. Era uma rota comercial. E ali naquela cidade se instalou um centro, como se fosse um centro. A Bíblia fala que essa cidade ela fazia parte da Decápole, ou seja, das 10 cidades mais importantes da região. Então, como era uma cidade grande, vamos dizer assim, uma das maiores cidades, ela se tornou pousada para esses mercadores, ela cresceu, só que com o crescimento da cidade, aconteceram algumas coisas que não foram bem, né? Por exemplo, cresceu ali a prostituição, cresceu também os sacrifícios, porque muitas pessoas começaram a se misturar naquele lugar. Então, aquele lugar, por exemplo, havia ali a criação de porcos. Então, na época, né, quando Jesus passava por ali, nessa época, o porco era considerado imundo, não era animal para alimento, não era animal para que pudesse ser colocado à mesa para comer. Então, como eles estavam criando porcos ali, aquela cidade, aquela região, automaticamente ela se tornou um lugar imundo. Então, daí porque os porcos disseram para Jesus aqui: não nos faça sair desta província, porque ali era um lugar, vamos dizer assim, que um habitat natural deles, onde eles ficavam confortáveis, porque ali havia as prostituições, havia os negócios mal feitos, havia sacrifício a ídolos, e com isso havia também ali muitas guerras. Essa cidade de Gadara ela foi destruída algumas vezes, foi invadida, e esse homem
esse gadareno, ele cresceu nessa cidade. Ele cresceu nessa situação. E o que eu quero chamar a atenção em tudo isso é que um ambiente onde existe a promiscuidade, onde existe sacrifício a ídolos, onde existe guerra, discórdia, onde existe prostituição, jogos de azares, todas essas coisas, é um lugar propício para que o inimigo trabalhe. É um lugar propício para que o inimigo possa habitar aquela região. Então, aquele homem, esse gadareno, a Bíblia não fala o nome dele, mas diz que ele era desta cidade. Essa cidade, ela tinha essa característica. Ela era uma cidade onde se fazia sacrifício a ídolos, enfim, era uma cidade com uma alta possibilidade de ação demoníaca. E esse homem, ele cresceu neste lugar. Este homem, ele cresceu nessa situação. E nós sabemos que não, como que eu posso falar? Obrigatoriamente, aqueles que vivem neste lugar precisa ser possuído por demônios. Não obrigatoriamente quem vive num ambiente assim possa ou tem que ser atacado ou envolvido nessa situação, mas certamente é mais fácil uma pessoa, por exemplo, se nós compararmos aí quem vivia em Jerusalém, a cidade do Deus Santo, e vivia em Gadara, a possibilidade de ser possuído por demônios seria bem mais fácil, porque eles habitavam ali, eles tinham o que nós chamamos hoje, né, de uma brecha, ou como nós podemos dizer, você dá um escape, abrir uma porta. Então a porta estava aberta para que o demônio pudesse operar naquele lugar. E esse homem, infelizmente, ele foi possuído por esses demônios. Ele deu lugar. A Bíblia não fala qual foi o motivo, se foi o motivo da família, se ele estava envolvido em alguma coisa. O certo é que aquele ambiente onde ele vivia possibilitou que ele fosse possuído por demônios. Então, o que eu vejo aqui? Quando Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Esse homem, agora nós vamos ver que ele, primeira coisa que nós vamos ver, possivelmente ele perdeu a sua família, porque a Bíblia não fala aqui que os seus familiares estavam com ele vivia no sepulcro, ele tinha saído de casa. Esse homem, ele perdeu o seu lugar na sociedade. Como eu disse, quem sabe ele poderia ser até um comerciante, ele poderia ser um homem de negócio, mas se envolveu com algumas situações permitindo que os demônios tomassem a sua vida e ele então pudesse viver uma vida fora da sociedade. A Bíblia não fala, mas os seus bens, porque a Bíblia diz que ele vivia nu. Então não diz que ele era um homem rico, mas ele poderia ser um homem rico. E às vezes, quando nós vemos, a Bíblia diz que ele estava nu ou maltrapilho, andando pelos sepulcros. A Bíblia fala que ele vivia se maltratando. A polícia, quem sabe, vamos dizer assim, as autoridades já não podia mais com ele, porque a Bíblia diz que eles colocavam correntes e ele quebrava as correntes. Então esse homem, ele perdeu a amizade, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a socialização, ele perdeu a sua família. Quem sabe era um homem casado, mas a Bíblia não diz, mas ele perdeu tudo. E aí eu vejo que quando Jesus diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, esse homem é um símbolo, esse homem é uma cópia daquilo que Jesus pôde contemplar de uma pessoa aonde o inimigo tira tudo. Ele não tinha um lugar para dormir, pois ele dormia nos sepulcros. Ele vivia pelos montes,
à noite, uivando, gritando, dia após dias, e ele então perdeu tudo. Então, esse versículo diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Eu quero fazer um parênteses aqui e dizer que hoje, nas nossas vidas, na nossa sociedade, no mundo em que nós estamos vivendo, ainda há lugares que representam esta cidade de Gadara, aonde as pessoas não têm um compromisso com Deus, aonde as pessoas, eles levam o seu sacrifício ainda a ídolos, eles ainda precisam de algo para louvar o seu Deus, eles precisam de tomar alguma bebida forte para que possa apagar a dor que está sentindo. Ele precisa, quem sabe, de até gastar o seu dinheiro com uma prostituta para que ele possa afagar o seu ego, para saciar o seu prazer momentâneo. E quem sabe alguns no seu vício ainda entra em jogos de azar, gastando o seu salário, que trabalhou o mês inteiro, a semana inteira, e no final tem que jogar, tem que investir, tem que apostar, porque a ganância ainda é maior. Muitos, em vez de levar aquele salário, levar para sua família, eles tentam ganhar mais investindo, e assim eles levam pessoas a cometer outros erros, e o mundo está assim. Em muitos lugares as pessoas vivem assim, e muitos, por que não dizer, estão perdendo as suas famílias, muitos estão perdendo os seus bens, muito está perdendo a sua saúde. Esse homem, ele perdeu a sua saúde mental, ele ficou como louco, ele perdeu a sua paz de espírito, ele vivia se lamentando, ele vivia pelos montes, à noite, gritando, ele não tinha sossego. E muitas vezes, no nosso meio, no mundo que estamos vivendo, tem pessoas que passam a noite, muitas vezes o seu travesseiro são como os montes de Golã, onde as pessoas passam a noite inteira lamentando pelos seus pecados, lamentando pelas suas depravações, e estão como este homem. A Bíblia diz mais ainda que esse homem, além de ele não ter morada, além dele ele não ter roupas, ele foi tirado tudo. Ele vivia pelas montanhas gritando, as suas faculdades mentais foram tiradas. Mas o que há mais de grave nisso que eu vejo, ele começava com pedras, ele se feria a si mesmo. E o que eu vejo nesse versículo é algo muito profundo. Quando o inimigo se apodera de uma pessoa, muitas vezes não basta tirar o casamento, muitas vezes não basta tirar os bens, tirar o emprego, tirar o sono, tirar o sossego. Então agora ele quer destruir algo maior. Porque tudo isso que nós vemos, o que eu quero dizer nesta noite, não se engane, existe duas forças. Existe a força do bem e a força do mal. Assim como nós cremos que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou, está vivo e virá nos buscar, nós temos que crer que há um inimigo que assistia diante de Deus, que era o querubim ungido, mas ele quis ser maior que Deus. Deus então destituiu do seu cargo, lançou sobre a terra, e Deus agora cria Adão, um homem, porque ele diz que agora ele precisava de alguém. Adão foi criado para adorar a Deus, em substituição ao querubim que havia corrompido. Mas ele não desistiu. E Jesus, nessa noite, Jesus, ele é aquele que está para trazer vida. Mas existe aquele que está para trazer a morte, para trazer tudo aquilo
que este homem estava vivendo. E então, quando eu vejo isso, há uma guerra espiritual, há uma batalha espiritual que eu e você precisamos entender. Quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos dizendo que nós estamos do lado do bem, nós estamos do lado daquele que venceu, mas do outro lado existe aquele que ainda procura tirar as vidas, aquele que sabe que está derrotado, mas ele quer levar o quanto mais pessoas ele puder para junto da sua sepultura, para junto da sua escuridão, do seu fracasso. Então, nessa hora, quando esse homem ele começa a se bater, a se ferir, o que Satanás está dizendo ali é que além dele tirar todos os bens, tirar a família, tirar tudo, agora ele quer destruir a imagem e semelhança que Deus criou e que fez eu e você. Então aquele homem, naquela angústia, aonde ele se batia com pedras, ele se feria, era o próprio inimigo dizendo: eu já destruí a família, eu já destruí os bens, agora eu preciso destruir a imagem e semelhança do Deus vivo. Então ele começava a se bater, começava a se machucar, mas quando Jesus chega, Jesus transforma aquele homem. Então nessa noite, esse versículo, ele se encaixa bem nesse texto, porque aquele homem, ele chegou a ponto de querer, ou seja, o inimigo, Satanás que estava nele, queria destruir a própria imagem e semelhança do Deus vivo. E nós vemos que nos dias em que nós estamos vivendo, quantas pessoas, nós somos testemunho ocular de pessoas que tentaram cortar os seus pulsos, cortar a sua garganta. Você não conhece alguém? Você já não ouviu falar alguém que já tentou o suicídio? É o inimigo querendo destruir por completo, porque ele sabe que aonde ainda existir a vida, Deus pode transformar aquela vida. Aonde ainda existir um corpo, Deus pode transformar o corpo. Aonde existir uma mente, Deus pode transformar a mente. Mas então ele quer destruir. E por muitas vezes ele consegue. Mas nessa noite eu quero dizer, se alguém está nessa situação, se alguém já perdeu algo precioso na sua vida, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. O bem maior que você tem é a sua imagem. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Jesus, ele entendeu isso. Jesus, ele não tinha que ir para aquele lugar, ele nem podia ir para aquele lugar. Mas Jesus, ele passou pelo mar da Galileia, ele cruzou o mar. Ele chegou, aquele lugar era lugar montanhoso, mas Jesus foi em busca daquela alma, aquele homem que a sociedade já tinha desprezado, as autoridades já não tinham mais condição, porque amarrava e ele se quebrava as cadeias, mas Jesus foi atrás. E nesta noite, Jesus está indo atrás de vidas e que a sociedade já abandonou, que a família já abandonou, que os amigos já abandonou, mas Jesus nesta noite vai buscar, porque aquele que o ladrão roubou, aquele que o inimigo tomou a sua felicidade, aquele que o inimigo tomou o seu casamento, tomou os seus bens, a sua prosperidade, você trabalha, não consegue, parece que está tudo perdido. Nessa noite o Senhor está dizendo: eu vim para dar vida, e vida com abundância. O Senhor quer mudar a sua situação nessa noite, assim como mudou daquele homem. Assim, quando aquele homem chegou, e veja que ele disse, olha, quando Jesus chega, ele vai adorar o Senhor. E aquele homem, ele diz assim, Jesus fala, quantos vocês são? Ele diz, nós somos uma legião. E uma legião, na época, era 6.000 soldados. Então aquele homem, ele prostrado,
E o inimigo, os demônios que estavam nele, ele não queria sair daquela região. Ele disse, olha, permita que nós ficamos nessa província. O inimigo, ele tem um raio de ação. O inimigo, ele tem um lugar que ele gosta de ficar. O inimigo, ele tem um lugar que ele se sente bem em ficar. Ele tem um lugar demarcado. E nesta noite eu quero convidar você, se por acaso você tem na sua vida, se você tem no meio que você vive algum lugar que agrada a Satanás, expulsa ele nesta noite em nome de Jesus. Não vamos dar lugar para Satanás. Vamos colocar a presença do Senhor na nossa vida. Vamos cercar a nossa casa com a palavra do Senhor. Dê lugar ao Espírito Santo do Senhor, para que você tenha vida e que o inimigo bata em retirada nessa noite. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nessa noite, essa palavra que o Senhor tem me dado, eu pensei, Senhor, por que esta palavra? Senhor, nós estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos vivendo em que as pessoas precisam de ser acariciadas. Mas nessa noite o Senhor disse, a minha palavra basta. A minha palavra cura. A minha palavra sara. A minha palavra restaura. A minha palavra liberta. Prega a minha palavra, anuncia a minha palavra, e a palavra do Senhor nesta noite é essa: eu vim para dar vida, e vida com abundância. Chegue-se aos pés do Senhor nesta noite, adore o nome do Senhor nessa noite, esqueça aquilo que o inimigo tentou fazer da sua vida. Você hoje pode ser transformado, transformada, não importa a situação. Quando nós olhamos aquele homem, né, naquela situação, agora Jesus diz aos espíritos, vocês têm autoridade para entrar nos porcos. E quase 2.000 porcos se precipitaram no mar e morreram afogados. Alguns historiadores dizem que aqueles porcos representavam os habitantes daquela cidade, porque aquele homem, ele deu lugar para que muitos demônios se apossassem dele. Muitos, foram quase 2.000 porcos, e quando eles dizem que era legião, era 6.000. Então, se cada um demônio entrasse em uma pessoa na cidade, seriam 6.000 pessoas endemoniadas. Mas ele entrou em um homem. E cada ação, cada demônio, ele tem uma ação definida. Por isso nós vemos pessoas que, a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, a nossa casa é purificada, a nossa vida é purificada. E a Bíblia diz que o espírito imundo ele sai, mas ele anda por lugares áridos e ele volta. E achando a casa vazia, traz mais 7. E a condição daquela pessoa é pior do que o que era antes. Então nós vemos e temos visto, irmãos, infelizmente, para tristeza nossa, nós vemos pessoas que aceitam a Jesus e viram uma bênção, viram uma tocha, mas de repente dão lugar ao inimigo e desviam, saem da igreja. E aí vem aqueles que antes habitavam ele, voltam, e a vida daquela pessoa é pior do que o começo. Eu sei que vocês conhecem pessoas que estavam na igreja e que ficaram um tempo na igreja e depois que se desviaram, se tornaram pior do que era antes, porque cada demônio tem uma função, existe uma hierarquia. Então existe o demônio da mentira, existe o demônio da prostituição, dos vícios, de tantas as coisas que existem. Então aquele homem ele trazia toda a imundície daquela cidade, ele trouxe sobre ele. E quando Jesus permitiu que aqueles porcos se precipitassem,
Alguns historiadores dizem que aqueles demônios estavam dizendo assim: esse povo dessa cidade são como porcos, porque eles eram imundos. Os porcos eram considerados imundos. E eles, então, precipitaram, mataram, como se estivesse matando parte daquela cidade. Então, aí nós vemos que o inimigo realmente, ele veio para matar e para destruir. Mas aí nós vamos ver Jesus, aleluia, que se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Lá no Éden, quando nós vemos que Adão foi criado para glorificar o nome do Senhor, o inimigo tentou, ele fez com que Adão pecasse, mas Deus fez uma promessa, que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, e esse foi Jesus, e tudo se cumpriu no tempo determinado. Nós sabemos que Jesus veio, e que Jesus é aquele que pode libertar. A palavra do Senhor diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nesses últimos dias, nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade do Evangelho. Nós precisamos conhecer que existe um Deus amoroso, que existe um Deus piedoso, um Deus gracioso, um Jesus que salva, mas a contrapartida existe um inimigo das nossas almas, e a palavra do Senhor nos diz para nós vigiarmos, porque esse inimigo ele está ao derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele é real, ele existe. A Bíblia diz para nós resistirmos o diabo e ele fugirá de nós. Então existe o diabo, a Bíblia é clara. Não devemos pregar um evangelho que nos livra, mas que não deixe nós enganados, que existe sim a fúria do inimigo contra as nossas vidas. E esse homem era uma situação bem desse tipo, mas Jesus chegou e libertou aquele homem. E Jesus nessa noite, ele está chegando na minha vida, na sua casa, para libertar, para dar vida e vida com abundância. Nessa noite, adore o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Ele está nesta noite buscando a quem ele possa libertar. Veja que esse homem, ele vivia no cemitério, ele vivia num lugar fora da cidade. Jesus foi atrás desse homem. Para ele chegar até lá, ele passou pelas ondas do mar, o vento, o frio, mas quando ele chegou lá, não foi diferente. O lugar era acidentado, pedregulhos, mas o Senhor foi atrás, assim como o pastor vai atrás de uma ovelha que está perdida. Jesus vai atrás de uma pessoa. E nesta noite, Jesus pode estar indo atrás de você que está assistindo nessa noite. Ele pode estar indo atrás do teu filho, da tua filha, do teu parente, do teu amigo. Jesus quer salvar nessa noite. Jesus quer dar vida e vida com abundância. Ele quer dar a paz que o mundo não dá. Quando os discípulos estavam reunidos, Jesus entra e ele diz: eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. É uma paz que só quem recebe a paz de Cristo é que conhece, é que entende o que nós estamos falando. Muitos buscam a paz, a tranquilidade nas drogas, no vício, em tantas outras coisas, mas nessa noite o Senhor está dizendo: eu quero dar uma paz, eu quero dar uma tranquilidade. Eu quero dar algo que você ainda não sentiu. Eu quero dar algo que você ainda não sabe. Você não consegue pensar quão grande bênção eu tenho para a sua vida.
Nessa noite, o Senhor está atravessando o lago, o Senhor está atravessando, está subindo montanhas para buscar alguém que está distanciado, alguém que está precisando, alguém que está sendo humilhado por Satanás, está sendo, como foi esse homem, querendo destruir a própria imagem de Cristo. Quando você auto se destrói, você não está destruindo você. Você lembra-se que você está destruindo a imagem e a semelhança de Cristo. E eu não vou entrar aqui em outras situações, mas quem sabe nesta noite você pode, através do Espírito Santo, ser tocado e ver o que você está fazendo com a imagem de Cristo, a imagem do Deus vivo que foi projetada em você. Aleluias. Glória a Deus. Quando aquele homem viu Jesus, 3 coisas aconteceram. Aquele homem, primeira coisa, ele vivia nu. E agora, quando as pessoas chegaram, porque houve um alvoroço, os donos dos porcos correram, porque para eles valia mais porcos do que, os porcos valia mais do que aquele homem endemoniado. E eles correram, houve um reboliço. E quando chegou lá, eles viram aquele homem sentado, aquele homem que não tinha sossego, que vivia correndo de um lado para outro. Viram ele sentado aos pés de Jesus. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus deu paz àquele homem. Jesus deu tranquilidade. Ele cobrou o seu sentido. Aquele homem estava agora vestido. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele nos reveste com o seu poder, com a sua graça. Então, primeiro ele nos dá paz. Depois ele nos reveste com o seu poder. Aquele homem estava vestido, literalmente, deram roupas para ele. Mas espiritualmente ele também já estava vestido. Ele estava vestido espiritualmente. Assim como aquele filho, nós vemos o filho pródigo. Quando ele chega na casa do pai, quando ele volta para o seu pai, a primeira coisa que o pai diz, veste ele, dá novamente as vestes. E o Senhor vestiu aquele homem. A terceira coisa que nós vamos ver é que aquele homem ele estava em perfeito estado. Versículo 15 diz aqui, ó. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito estado. Então eles temeram. Essa palavra temer aqui, irmãos, às vezes ela é traduzida por medo. Mas esse temer aqui é que eles reconheceram o poder de transformação que Jesus tem sobre as nossas vidas e o poder que Jesus tem sobre os espíritos imundos. Aquele homem que vivia atormentado, gritando, aquele homem que se amarrasse ele com corrente, ele quebrava, aquele homem que nada parava na frente dele, que se feria com pedra, agora ele está assentado, agora ele está vestido, agora ele está em perfeito juízo. O que aconteceu? Quem foi que fez isso? Ah, este homem, ele encontrou com Jesus que dá vida. Ele estava do lado do inimigo que veio para roubar, matar e destruir, mas ele encontrou com Jesus e Jesus deu vida e vida com abundância. E agora nós vamos ver esse homem que vai para a sua casa, vai para os seus parentes, né? E todos veem que a transformação que Jesus fez na vida daquele homem. Mas, em muitos casos,
Ainda hoje nós vemos pessoas que não querem a bênção do Senhor. Esse é o problema maior. Porque tem pessoas no nosso meio, tem pessoas que têm visto a transformação da mãe, tem pessoas que têm visto a transformação do filho, tem pessoas que têm visto o milagre na vida de alguém próximo, na família. Mas ele diz, eu não quero esse Jesus. Tem pessoas que sentiu o milagre, até como esses aqui, que quando viram o homem assentado, quando viram o homem vestido, o homem em sã consciência, temeram ao Senhor. Acreditaram que o Senhor realmente faz milagres. Mas quando eles olharam e viram para que Jesus operasse esse milagre, eles tiveram percas. Eles tiveram que perder quase 2.000 porcos para que um homem fosse liberto. Então isso pesa. Quando nós queremos colocar na balança o que nós vamos perder para termos a vida eterna, o que nós vamos perder para ter a bênção do Senhor, o que nós vamos perder para ter a libertação da nossa vida, o que nós vamos perder para ter a libertação da nossa família, o que nós vamos perder para ter a restituição da harmonia na família, do lar, do casamento. Então, quando aqueles homens viram, olha só o que diz o versículo 26, olha, aliás, o 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe, dizendo, sai dos nossos termos. Ou seja, quando eles começaram a ver que eles perderam algo para que aquele homem fosse liberto, eles expulsaram Jesus daquele lugar. E muitos de nós, nos nossos dias, tem visto a bênção do Senhor, tem visto pessoas libertas realmente, tem visto milagres realmente, acredita, mas quando eu tenho que deixar a minha vida, quando eu tenho que perder algo, quando eu tenho que renunciar a algo para que isso aconteça também na minha vida, eu não quero. Eu prefiro que Jesus se retire, eu não quero esse Jesus, eu prefiro ficar com as minhas comodidades. Esta cidade de Gadara, como eu disse, era o lugar de pecado, era o lugar, o conforto, era o ambiente. Tanto é que os demônios não queriam sair dessa cidade. Ele disse, olha, nós até podemos sair desse homem, mas deixa nós por aqui. Tem pessoas aqui que nós podemos entrar neles depois. E o que esses homens estão dizendo, essas pessoas estão dizendo, eu não quero que esse Jesus fique aqui, porque eu quero continuar pecando, eu quero continuar com a minha vida imoral, eu quero continuar, eu sei, esse homem, a família dele está aqui, a gente conhece esse homem, sabia que ele era dessa maneira, e agora nós estamos vendo ele liberto, mas tudo bem, isso é para ele, eu não quero, sai daqui, Jesus. Quantos nos nossos dias está dizendo, sai daqui, Jesus? Quantos nesses dias, quando nós estamos fazendo uma live, e as pessoas até por curiosidade começam a assistir, mas de repente começamos a falar contra pecado. Se nós falarmos de bênção, se nós falarmos que você, do jeito que você tiver, você vai receber, que Deus não se importa com o pecado, que Deus mudou, que Deus agora é mais light, até que tudo bem, mas se nós começarmos a falar que você tem que deixar sua vida de pecado, deixar o mundo que você vive para aceitar Jesus e ser liberto, muitos não querem, desliga, sai da live. Mas nessa noite, eu creio que o Espírito do Senhor está falando aos nossos corações, às nossas vidas, e você pode... Depois, alguém que você conhece, mostra essa live. Alguém que já recebeu um milagre do Senhor e abandonou o Senhor do milagre. O Senhor só foi bom enquanto recebeu o milagre.
O Senhor só foi bom enquanto libertou o parente. O Senhor só foi bom enquanto curou a enfermidade. Agora eu não quero, sai do meu termo, Jesus. Mas do outro lado nós vamos ver o homem que foi curado, o homem que foi liberto. Ele diz: Senhor, eu quero ir contigo no barco. Mas o Senhor disse: não. Existe algo que é muito importante. Quando uma pessoa é liberta, Jesus disse para aquele homem: vai para teus parentes, vai para a tua casa, conta a eles o que aconteceu, anuncia a eles as grandes coisas que o Senhor fez. Veja o versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então, nessa noite, nós vemos aqui esse homem, que era um homem que vivia fora da sociedade, um homem que era possuído por demônios. Agora ele já queria seguir Jesus. Ele queria entrar no barco com Jesus, mas Jesus disse assim: olha, é melhor você ir falar para os da tua casa, conta na tua casa. E nessa noite, esta palavra, eu quero que você que está ouvindo, você grava, e você, quando você chegar na sua casa, fala desse Jesus. Quando você chegar entre seus parentes, fala desse Jesus. Nós vemos aqui que a prioridade é a nossa família, é a nossa casa. Nós estamos nessa campanha de oração e jejum, onde Deus nos levou a nos reunirmos, a nossa família, para nós juntos louvarmos o Senhor, adorarmos o Senhor, com jejum, oração, buscando a presença de Deus para a nossa família. E agora, quando esse homem é liberto, Jesus, quem sabe, poderia dizer: não, vem comigo, aonde eu passar você vai dar o testemunho, vamos lá para Tiberíades, nós vamos para Nazaré, nós vamos fazer viagens e você vai contar o testemunho. Muitas vezes, nos dias de hoje, quando Deus faz algo na nossa vida, a primeira coisa que nós queremos é gravar um CD para vender e testificar, mas o que nós precisamos é contar na nossa família. É dentro da família que nós precisamos dar o nosso testemunho. Então, nessa noite, fique com esta palavra. Jesus ainda quer restaurar. Jesus ainda quer transformar. Mas Jesus, ele quer dar uma nova direção para as nossas vidas. E você que tem ouvido, ou você que conhece alguém que tem recebido um milagre de Deus, que tem recebido uma bênção de Deus, mas está como aqueles homens, dizendo: eu não quero esse Jesus, eu não preciso, deixa eu do meu jeito. Nessa noite, eu quero que você ore por ele. Nós vamos estar orando, eu quero que você coloque o nome de uma pessoa. Se você não quiser expor a pessoa, não quiser colocar no caderno de oração, mas aí no íntimo do seu coração, lembre-se de uma pessoa que tem recebido uma bênção grande do Senhor, aonde todos testificaram, porque aqui todos que chegaram lá viram o homem assentado, o homem vestido, o homem em sã juízo, e eles temeram, eles acreditaram que realmente aquele homem estava sarado. E você tem pessoas que já passaram por isso, mas hoje eles disseram: não quero esse Jesus. Mostra essa passagem, mostra essa pregação para eles, e você vai ver que Deus vai começar a transformar. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, nós vamos ficar por aqui. Já estamos quase 1 hora. Mas o Senhor, ele, nessa noite, através dessa palavra, ele traz a nós uma certeza: que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Que o inimigo, ele está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele ainda está buscando, ele não estava buscando, ele está buscando.
mas que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E que existe pessoas que crê no milagre, mas não quer o Deus do milagre, porque ele quer viver ainda em Gadara. Ele quer continuar com os seus pecados. Ele quer continuar vivendo no mundo de promiscuidade, onde pode tudo, onde tudo é lícito. Mas nessa noite eu quero deixar bem claro, pecado ainda é pecado. Jesus, ele ainda pode salvar pecadores. E você tem a oportunidade nesta noite de transformar a sua vida, de ser aquele homem que todos temiam, não por ele, mas por aquilo que existia nele. E agora ele ser um homem são, com a sua consciência sã, servindo ao Senhor. Que você possa tomar a decisão, que você não olhe para os porcos, não veja valor de porcos, mas vejam a bênção do Senhor na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar com os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. A Mangeice está pedindo oração pelo seu sobrinho Ezequiel, que foi levado com convulsão para o hospital. Vamos estar orando. Oração por Tereza, que está no hospital, teve ataque cardíaco, é de Tetford. A Bárbara, no Brasil, está com Covid. Maria Barbosa, é a minha prima, está com Covid. O Alexandre Barbagalho, irmão da irmã Fernanda, também pede oração por ele, pela sua família. Vamos estar orando por toda a família, né, da irmã Fernanda. Deus é poderoso para fazer grandes coisas, irmãos. E conte a bênção do Senhor. Testemunhe daquilo que o Senhor tem feito, né? O Senhor nos leva à situação. Hoje de manhã, conversava com o presbítero irmão Maicon. E ele nos contando, né, o milagre que ele presenciou. E às vezes é assim. Deus nos leva a uma situação para que nós possamos realmente contemplar o milagre do Senhor, né? E nessa noite eu quero que você apresente alguém na sua família. Talvez você diz assim, já não tem mais jeito. Como aquele homem, nem a polícia dava jeito. A sociedade abandonou a família, não tinha mais jeito. Mas quando Jesus chega, a Bíblia diz que diante do nome do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, nesta noite, fique com esta palavra. Vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluias. Amado Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, eu quero Te louvar, bendizer o Teu nome. Glorificar a Ti, ó Deus, porque Tu és santo e digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Pai amado, nesta noite, Pai, eu quero pedir que o Senhor, que é santo e poderoso, entre, Senhor, com providência na vida, Senhor, de cada pessoa que tem aqui o Seu nome, cada família, Senhor, que colocou o Seu nome nesse caderno. Pai, aqueles que agora, os seus parentes, seus amigos estão, Senhor, pedindo, clamando, lembrando os seus nomes, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa trazer, Senhor, uma cura espiritual. Que o Senhor possa trazer, Senhor, uma cura física, uma cura mental, ó Deus, para que eles possam ser restabelecidos, Senhor, na sua saúde, ó Senhor, no seu espírito, no seu intelecto, ó Pai, para entender que há um Deus poderoso no céu, que há, Senhor, um Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos dar, Senhor, a vida e vida eterna. Ainda, Senhor, que nós sabemos que existe o inimigo das nossas almas, o inimigo da Tua obra, Senhor, aquele que não perde tempo, porque ele está ao derredor buscando a quem possa tragar. Mas existe um Deus que foi, Pai, Senhor, o cumprimento da Tua palavra, Senhor, quando na cruz do Calvário Ele disse, está consumado, a obra está consumada,
E agora, Senhor, nós temos poder, nós temos, Pai, autoridade para clamar ao Senhor e repreender o inimigo, porque a tua palavra diz que se nós resistirmos ao inimigo, ele fugirá de nós. E nesta noite nós estamos resistindo no poder que há no nome de Jesus, no poder que há no sangue precioso de Jesus. Toda hoste contrária, todo inimigo que foi enviado, todo aquilo, Senhor, que não pertence a Ti nesta noite, eu quero, Senhor, destituir da vida dos Teus filhos, dos casamentos, dos lares, ó Deus, dos negócios, das vidas, ó Pai. Pai, que nesta noite haja libertação, que haja cura, Senhor, que haja, Senhor, prosperidade espiritual, material na vida dos Teus filhos, para que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado. Pai, assim nós oramos, Pai, crendo no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Creia na libertação do Senhor. Amém? Glória a Deus.